visitante. Tá? Ao visitante, a pessoa que está visitando a sua casa, o ato de recebê-la e recebê-la carinhosamente, o nome disso é puja. Tá? O primeiro aparecimento desse nome, puja, dentro dos textos, se dá dentro dos Vedas. E nos Vedas nós temos aí o Rig Veda. Onde, no verso 12 do livro 8, se eu não me engano, 17, depois eu checo essa informação direito, é usada a palavra Sati Pujayanam. Mas só que essa palavra puja presente nesse contexto dentro do Rig Veda, que se dá algo em torno de 1500 a.C. Perfeito? 1500 a.C. Essa palavra ela é utilizada como um epiteto. Um epiteto é um apelido, tá? Um apelido ou um nome utilizado para Indra. Portanto, a utilização dessa palavra dentro dos Vedas é num contexto totalmente distinto. Toda essa palavra é Jari? Toda essa palavra é para identificar Indra. Certo? É uma palavra que quer dizer aquele a quem nós louvamos. Tá certo? Aquele a quem nós devemos referência. Certo? Então, era para se referir à pessoa e não para se referir ao que se faz. Ao que se faz. Então, é o primeiro momento onde você tem um aparecimento do puja. E se você for levar em consideração que nos achados arqueológicos você já tem a presença do puja, não da palavra, não da etimologia da palavra, mas a presença do puja em achados arqueológicos de 3.500 a.C., tá tarde, né? É quase 1.000 anos depois. Tá certo? Quase 1.000 anos depois. Agora, a palavra puja, utilizada realmente no contexto que nós conhecemos como honra, como oferta, como oferenda, ela vai aparecer num conjunto de textos chamados Griha Sutras. Falamos dele já, não falamos? Não? Griha Sutras. Isso. E esses Griha Sutras, eles são escritos no século V a.C., ou seja, muito tempo depois. Tá? Então, a palavra puja, utilizada justamente nesse contexto, que é o contexto de oferenda, ela vai aparecer só no século V, dentro de onde? Dentro da literatura védica. Ok? Esses Griha Sutras, vamos entender um pouquinho mais o que eles são. Os Griha Sutras, eles fazem parte de uma parte da literatura védica chamada Vedanga. Vedanta? Não. Vedanga. Não é Vedanta, é Vedanga. O que são os Vedangas? Então, os textos dos Vedas, eles foram escritos, principalmente o Rig Veda, por volta entre 1500 e 1000 a.C. Quando você chega no século V depois de Cristo, o que acontece? Aquele texto tão arcaico, ninguém entende mais patavina nenhuma do que aquele pessoal lá estava querendo dizer. Surgindo a necessidade da presença de textos auxiliares que iam permitir para que a pessoa normal pudesse entender o que estava acontecendo. Do que os caras lá de 1500 anos atrás, o que eles estavam falando. Então,
Se você for ver hoje em dia, na Índia, as pessoas que vão ao puja, essa informação vem desse texto aqui, ó. O ritual de adoração a grande Deus. Hoje em dia, se você for ver as pessoas da Índia, entre sacerdotes, e mesmo entre sacerdotes e pessoa comum, que vão fazer o puja, só 25% entende o que está sendo dito. Ninguém mais faz a mínima ideia do que está sendo dito. Então, a coisa ela é feita mecanicamente, com relação ao seu significado. Então, tem duas coisas interessantes aí. A primeira coisa interessante é que o indiano entende patavina a respeito de sânscrito e a respeito do ritual em si. O que vale ali é o seu sentimento e emoção durante o processo. E o entendimento que aquela pessoa tem, e não das minúcias e das características do ritual que está sendo executado. Primeiro. Segunda coisa, da mesma forma que nós não entendemos absolutamente nada de latim, eles entendem muito menos de sânscrito. Então isso reforça mais um conceito que o nosso mestre costuma dizer. Terceira coisa, não acho. Eu acho que o hindi é mais próximo. É mais próximo. Por quê? Porque o sânscrito ainda é muito falado. Aonde? Nos rituais de puja, dentro do yoga, no contexto da filosofia, no contexto da religiosidade. E a religiosidade na Índia, não mais nessa geração que está chegando agora, mas pelo menos na minha geração e até uma geração anterior, a religiosidade ainda era muito forte. Tá certo? Então, é mais próximo. Aqui, onde que você ouve latim? No direito e na medicina, e olha lá. Em algumas situações muito específicas. Na medicina, na anatomia, acabou. Perfeito? No direito, no direito romano, já está caindo. Então, somente 25%. Agora, imagina... esse pessoal, 500 anos depois, o que eles entendiam dos Vedas? Nada. Então surgem disciplinas auxiliares com a finalidade de permitir que as pessoas pudessem vocalizar corretamente e entender aquilo que estava sendo feito. Então essas disciplinas auxiliares, elas são divididas em Shukshi, que trata da melodia, e das regras de Sandhi. Das regras de Sandhi.